Você vai gostar desta. Sinceramente, eu ainda tenho dificuldade em acreditar. Sabe aquelas manhãs em que o mundo parece meio adormecido, quando tudo o que acontece parece um pouco estranho demais para ser real? Foi exatamente assim que começou. O filho do meu vizinho entrou na minha cozinha ao amanhecer, e o que aconteceu em seguida mudou completamente a forma como eu me via, como eu via o tempo e a vida como um todo. Mas antes de compartilhar essa parte, me diga, de onde você está assistindo hoje? Vi pessoas do Texas, Ohio, até do Chile e do Maine sintonizando, e sempre me alegra saber de onde todos estão ouvindo. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e dar um joinha. Isso ajuda muito mais do que você imagina. E, sinceramente, me faz sentir como se estivéssemos todos aqui juntos, batendo um papo, tomando café. Agora, vamos começar. Na manhã em que tudo aconteceu, acordei mais cedo do que o normal. Devia ser por volta das 5h30, já que o sol ainda não tinha rompido as persianas, embora os pássaros já estivessem cantando lá fora. Aqueles sons suaves e esperançosos que só pertencem ao amanhecer. Ultimamente tenho tido dificuldades para dormir. Talvez fosse a idade, talvez a solidão, ou talvez apenas uma mente inquieta que já não sabe se acalmar. Entrei arrastando os pés na cozinha, vestindo meu roupão azul desbotado, aquele com florzinhas nos bolsos, e comecei a preparar o café. O aroma preencheu o cômodo muito antes da luz. Quente, familiar, reconfortante. Encostada no balcão, observei a tênue borda rosada do nascer do sol se insinuar pelas cortinas. É engraçado como o mundo pode parecer vazio e cheio ao mesmo tempo nessas primeiras horas da manhã. Faz 8 anos que meu marido faleceu. Ataque cardíaco súbito, sem aviso prévio. E minha filha se mudou para Seattle no ano passado. Então agora sou só eu, nesta casa antiga que antes ecoava com risadas, discussões e música adolescente tocando alto pelas paredes. Eu não esperava encontrar mais ninguém acordado, muito menos na minha cozinha. Mas então ouvi um rangido vindo da porta dos fundos. Congelei, com a caneca a meio caminho dos lábios. A princípio pensei que fosse o vento, mas então ouvi passos suaves e hesitantes, como se alguém estivesse tentando não acordar a casa. E então ele apareceu. Ethan, o filho da minha vizinha. 26, talvez 27 anos agora. Eu não o via muito desde que ele tinha ido para a faculdade. Naquela época, ele era todo pernas compridas e sorrisos tímidos, sempre se oferecendo para ajudar. Cortar a grama, carregar as compras, o que quer que a mãe dele pedisse. Mas o homem que entrou na minha cozinha naquela manhã era diferente. Mais alto, mais forte, com aquela confiança tranquila que preenche um cômodo antes mesmo de você perceber. Senhora Langley, disse ele suavemente, um pouco incerto. Não queria assustá-la. Soltei um pequeno riso, entre surpresa e alívio. Ethan, você quase me matou do coração. O que você está fazendo aqui tão cedo? Ele coçou a nuca, parecendo constrangido. Mamãe se trancou para fora ontem à noite. Vim pegar a chave reserva que você guarda para ela. Bati na porta, mas acho que você não ouviu. Fazia sentido. Eu guardava uma chave reserva desde que a mãe dele, minha querida amiga Carol, começou a esquecer pequenas coisas. Chaves, compromissos, aniversários. Ela é só alguns anos mais velha que eu, mas tem sido difícil vê-la se tornar cada vez mais esquecida. Bem, eu disse, apontando para o balcão. Você pode tomar um café antes de ir. Está fresquinho. Ele hesitou. Depois assentiu, aproximando-se. A luz da manhã banhava seu rosto. Queixo forte, olhos mais suaves, mas agora mais profundos, como se ele tivesse visto mais do mundo. Ele se sentou à minha frente na pequena mesa da cozinha. Por um tempo, nenhum de nós falou. Apenas o tic-tac do relógio, o zumbido da cafeteira. Então ele disse, você já reparou como tudo parece mais nítido antes do mundo acordar? Como se o ar fosse mais honesto, de alguma forma, aquilo me pegou de surpresa. Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira, mas ele tinha razão. Sim, eu disse, é silencioso o suficiente para realmente ouvir os próprios pensamentos.
Ele olhou para mim então, e por um breve momento, havia algo em seu olhar que eu não conseguia definir. Não romântico, ainda não, mas profundamente humano, como se ele pudesse ver através das camadas que eu havia construído em torno da minha solidão. Um olhar assim pode te desfazer antes mesmo de você perceber que está acontecendo. Conversamos bastante sobre o trabalho dele na cidade, sobre voltar para casa para ajudar a mãe, sobre como era estranho retornar. Ele me contou que havia terminado um noivado no ano passado. Não me sentia mais visto, disse ele. Essa palavra, visto, ficou na minha cabeça. Ser visto pode ser assustador, mas também é necessário. Enquanto o céu clareava, com raios dourados atravessando as cortinas, notei suas mãos ao redor da caneca, firmes, quentes, capazes, e me perguntei quando foi a última vez que alguém se sentou à minha frente assim, naquela mesma cozinha, apenas conversando. De alguma forma, a casa não parecia mais tão vazia. Me vi me abrindo para ele de maneiras que não havia planejado. Sobre noites tranquilas, sobre sentir falta de ser necessária, sobre deixar a TV ligada só para ouvir vozes na sala. Ele ouviu, não aquele tipo de escuta educada que as pessoas dão quando estão esperando a vez de falar, mas ouviu de verdade. Seus olhos firmes, expressão suave. Então veio uma pausa, daquelas que parecem o próprio ar aguardando. Ele se levantou para encher a xícara novamente, e quando passou por trás de mim, senti seu calor. O leve aroma de sabonete, café, algo limpo e vivo. E de repente, respirar ficou difícil. Ele não me tocou nem disse nada, mas quando se virou, nossos olhares se encontraram novamente. Havia algo mútuo ali, gentil, inesperado, mas real. Obrigado, disse ele baixinho, pelo café e por conversar. Sempre que precisar, sussurrei de volta. Ele hesitou por um instante e depois saiu. A porta se fechou com um clique e o silêncio preencheu a casa novamente. Mas não era mais pesado. Era vivo. Encarei a xícara vazia à minha frente, pensando em como a conexão às vezes nos encontra quando menos esperamos. Como uma batida na porta dos fundos pode despertar algo que estava adormecido dentro de nós por anos. Naquela manhã, enquanto o sol subia e o café esfriava, percebi algo que não percebia há muito tempo. Eu não era invisível. Não mais. E isso foi só o começo. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador novamente. Eu não tinha dormido muito. A lembrança daquele amanhecer, o som da voz de Ethan, o jeito como ele me olhou, o calor que permaneceu depois, continuava se repetindo na minha mente como um disco riscado num lugar lindo. Eu dizia a mim mesma que era bobagem ficar remoendo aquilo. Mas algumas coisas, especialmente as que a gente não consegue explicar, não se apagam facilmente. Preparei o café do mesmo jeito, 2 colheres de açúcar, um pouco de leite, e fiquei olhando pela janela para o quintal dele. Lá estava ele, ajudando a mãe com a horta. Mesmo à distância, dava para perceber que ele estava exausto. Cada movimento era delicado, cuidadoso, protetor. Carol acenou quando me viu, e eu acenei de volta, sorrindo. Mas meus olhos se demoraram em Ethan enquanto ele se endireitava, se espreguiçando na luz tênue. Ela roçava seus cabelos e rosto, e eu pude sentir aquela mesma energia tranquila de novo. Algo gentil, algo que me ancorava. Por volta do meio da manhã, bateram na minha porta. Ethan estava lá, segurando uma cestinha de tomates e ervas. Mamãe insistiu para que compartilhássemos, disse ele com um sorriso. Ela diz que sua comida fica melhor com as coisas da horta dela. Eu ri, dando um passo para o lado. Ela tem razão. Entre. Vou preparar algo com elas. Você tem tempo para almoçar? Ele hesitou por um instante e sorriu. Claro, se você não se importar com a companhia. Eu gostaria da companhia, respondi. E era sério. Enquanto eu picava os tomates, ele se encostou no balcão como se pertencesse àquele lugar. Conversamos sobre coisas mais leves. Música, filmes, as viagens que ele tinha feito antes de voltar para casa. Tudo fluía com facilidade, naturalmente. De vez em quando, porém, havia silêncio.
pausas suaves que pareciam carregar mais do que palavras. Uma vez, quando estendi a mão para pegar uma toalha, nossas mãos se roçaram. Só por um segundo. Um toque minúsculo, acidental, mas pareceu imediato. Vivo. Nós dois congelamos, depois rimos, fingindo que não era nada. Mas quando me virei de volta para o fogão, ainda podia sentir o eco, fraco como uma batida de coração. Depois do almoço, a luz do sol invadiu o chão enquanto conversávamos. Ele me contou que a memória da mãe dele estava piorando, que às vezes ela perguntava onde estava o pai dele, mesmo ele tendo ido embora há anos. Eu podia ver a dor em seus olhos. Estendi a mão por cima da mesa e a coloquei sobre a dele. Você está fazendo o certo por ela, Ethan. Eu disse suavemente. Eu sei que não é fácil. Ele assentiu, roçando levemente o polegar sobre meus nós dos dedos. Às vezes, conversar ajuda, murmurou. Você escuta de um jeito diferente, como se realmente ouvisse sorrir levemente. Talvez seja isso que a idade faça. A gente para de correr pelo silêncio. Ele olhou para mim, olhou de verdade, e por um longo momento o mundo pareceu parar. Sem constrangimento, apenas um reconhecimento silencioso. Duas pessoas encontrando algo estável uma na outra. Lentamente, retirei minha mão. Não porque eu quisesse, mas porque tinha medo do que poderia acontecer se eu não o fizesse. Naquela noite, depois que ele foi embora, fiquei na varanda observando a última luz do dia se dissipar. Do outro lado do jardim, eu podia ver o brilho suave da cozinha de Carol e imaginei Ethan se movendo delicadamente ao redor da mãe, gentil e paciente. Pensei em quanto tempo fazia que alguém não preenchia meu dia de forma tão simples, sem expectativas. Não era romance. Ainda não. Era conexão. Aquele tipo de sentimento que te lembra que você ainda é capaz de sentir algo novo, mesmo depois de acreditar que sua história já havia terminado. Mais tarde, naquela noite, meu celular vibrou. Uma mensagem do Ethan. Obrigado por hoje. Foi bom conversar. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo antes de responder. Eu também. De nada. Sempre que precisar. Ao largar o celular, percebi que estava sorrindo. Sorrindo de verdade. Pela primeira vez em anos. E naquela noite dormi direto até de manhã.